Então, vamos aqui para mais uma questão, a questão 180 do Enem de 2022, caderno cinza. E a questão diz assim: o gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa, expressos em milhões de reais no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. E a questão diz assim: qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano? Bom, nós temos aqui um gráfico fornecido pela questão e para se obter o lucro, para podermos fazer a mediana e encontrarmos os lucros apurados pela empresa, nós temos que fazer a diferença entre receita e despesa, como diz aqui na questão. Receita é essa marcação no gráfico que está em preto e as despesas são essas que estão em cinzas. Então, fazendo a diferença entre receita e despesa, nós temos o lucro. Nesse caso, teremos um lucro positivo quando a receita for maior que a despesa, quando essa parte preta do gráfico for maior que a cinza. E quando a despesa ela é maior, como nesse caso aqui, do que a receita, então nesse caso não se obteve um lucro positivo, então nós não vamos considerar. Nós vamos fazer a diferença apenas entre esses pontos em que a receita é maior que a despesa, tá? Nesse caso aqui, vamos analisar cada mês. E em janeiro nós tivemos a receita maior que a despesa. Nesse caso, qual é a diferença entre receita e despesa? 6 menos 3, a gente sabe que é 3, então vamos marcar 3. Em fevereiro, a despesa foi maior, então nós não vamos considerar. Em março, a receita foi maior que a despesa, nesse caso 3 menos 2 é 1. Em abril, a despesa foi maior, não vamos considerar. Em maio, nós temos a receita com 6 e a despesa 1. 6 menos 1, nós sabemos que é 5. Em junho, a receita foi maior, 5 menos 2, aqui é 3. Em julho, a receita foi maior, em julho 6 menos 4 é 2. Em agosto, a despesa foi maior, então não vamos considerar. Em setembro, nós tivemos 7 de receita e 3 de despesas, Então, 7 menos 3 aqui é 4. Outubro, não vamos considerar que a despesa foi maior. Novembro, tivemos 8 de receita e 7 de despesas, então aqui é 1 a diferença. E em dezembro, a receita 6 e a despesa foi 2, então aqui é 4, certo? Então aqui nós já tivemos esses valores, certo? E o que nós vamos fazer agora? Como ele quer a mediana desses valores, então nós vamos organizar eles em ordem crescente para facilitar nossa visualização aqui. Aqui já organizei os valores para vocês: 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4 e 5, certo? E o que é a mediana? A mediana é aquele valor central, No caso, se você tiver uma quantidade de valores ímpar, é aquele valor que está bem no meio. Só que nesse caso aqui, nós temos 8 valores, nós temos uma quantidade de valores informados de número par. Então, qual seria a mediana? A mediana é, nesse caso de valores pares, é a média dos dois valores centrais. Nesse caso aqui, se nós formos contar 3 para a esquerda e 3 para a direita, a mediana será entre esses dois valores aqui, no caso 3, 3. Nós vamos tirar a média, Vamos calcular a média desses valores. E como que eu encontro a média? É somando e dividindo esses valores. Nesse caso,
por 2. E a gente sabe, né, que essa soma e divisão entre esses valores, dois valores aqui iguais, seria ele mesmo, né? No caso, então, a mediana em milhões de reais dos valores dos lucros apurados por essa empresa nesse ano é igual a 3.